Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante aqui na nossa região, a falta de vacinas. Sobre isso, eu converso com o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz. Boa noite, secretário, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, Roberta. E realmente é um assunto muito importante que preocupa todos nós. Vamos então começar com a pergunta que não quer calar. Faltam vacinas na nossa região? Lamentavelmente, faltam vacinas em todo o Brasil. Nós temos um cenário muito difícil e que é importante a gente deixar bem claro, né? Deixa eu tentar explicar aqui bem resumidamente. Desde 1973, há uma pactuação entre os três entes da federação: governo federal, governo estadual, governo municipal. Qual que é o pacto? Qual que é o acordo? O governo federal compra as vacinas, entrega para os estados, que fazem a logística de distribuição nos municípios, que é uma logística bastante complicada, diga-se de passagem. E os municípios têm a missão de aplicar a vacina, ou seja, de ter os profissionais para a aplicação das vacinas. E isso funciona bem. Aliás, a gente tem muitas vezes, né, um hábito, né, que às vezes é ruim, de, puxa, no Brasil a coisa funciona, no Brasil a coisa não funciona, e normalmente a gente fala, não funciona, não funciona. Se tem uma coisa que funciona bem no país, é a estratégia de vacinação. Agora, precisa ter as vacinas. E o que aconteceu? Lamentavelmente, o Ministério da Saúde, ao adquirir um novo lote de vacinas, teve um problema, uma discussão sobre a eficácia dessas vacinas. É a própria Anvisa, que é um órgão vinculado ao Ministério, mas que tem a responsabilidade de fazer justamente essa testagem da eficácia das vacinas, percebeu que havia uma certa questão, um certo questionamento sobre essa eficácia. Quer dizer, foi encomendado uma quantidade, que é a que sempre se utilizava, de uma vacina, e essa vacina foi detectada ineficaz pela Anvisa, é isso? Mais ou menos isso, só que não foi de uma, são de várias. Então, por exemplo, a pentavalente, que é a que nós temos uma preocupação grande. No mesmo laboratório? No mesmo laboratório, mais de uma vacina, mais de uma tipologia de vacinas, e essas vacinas não têm a eficácia, segundo a Anvisa, totalmente aprovada. Mas a autorização da compra dessas vacinas foi feita pela Anvisa? Não, o Ministério faz a compra. A Anvisa tem o papel de, digamos, fazer uma testagem. Okay. Então, testa e verifica se está tudo ok. Se não está tudo ok, ela restringe. Muito bem. Ao restringir, o abastecimento nos, digamos, reservatórios estaduais de todos os estados brasileiros foi caindo. Ao cair dos estados, naturalmente, os municípios passaram a receber menor dose. Então, vou dar um exemplo, só para... normalmente, a gente recebe uma cota de 1.200 vacinas, para exemplificar aqui. BTG, nós recebemos 200. Então, a gente recebeu cotas menores. Então, o pacto... Essas passaram pela Anvisa? Sim, são dos estoques, digamos, antigos. Remanescentes, antigos, né? Não tem nada a ver com esse novo lote. Então, é até importante deixar claro, né? As vacinas que estão sendo utilizadas agora estão totalmente adequadas, totalmente aptas. Tem um lado até positivo dessa história, que a gente tem bastante rigor sobre a eficácia das vacinas, ou seja, se não está boa, é muito bom que a gente restrinja mesmo. Agora, na prática, hoje nós temos sim um desabastecimento de algumas vacinas, e vacinas essas que são de extrema importância para a complementação da carteira vacinal. A gente vai chegar já nesse ponto, secretário, só queria entender como que foi que aconteceu isso. Esse laboratório que foi reprovado pela Anvisa, é um laboratório novo ou já teve alguma compra desse laboratório que a gente utilizava normalmente essas vacinas? Esse laboratório é um laboratório estrangeiro atualmente, então é um laboratório da Índia, e ele tem uma escala de fornecimento bastante significativa. Já distribuiu vacinas para o Brasil e para outros países em outros momentos sem nenhum tipo de observação. Essa é uma pergunta de forma mais enfática, que tem que ser feita de forma muito clara para o Ministério da Saúde e para a Anvisa. Mas o que nós percebemos, embora esse laboratório já tenha fornecido vacinas em outros momentos, nesse momento, digamos, a eficácia das vacinas foi colocada em xeque. Ao ser colocada em xeque, ao ser contestada, foi totalmente, digamos, descartada a remessa desse grande lote e desabasteceu os estados e, por decorrência, os municípios. Esse tipo de vacina que hoje a gente está em falta, o Brasil produz, não? Produz, há sim a produção, muitas vezes em valores talvez maiores. Esse é a grande dificuldade, né? A gente percebe que em escala... Não foi o valor, né? Pois bem, agora é aquela boa história, né? Será que essa economia agora pode sair cara, né? Porque se a gente realmente puder ter, digamos, dificuldades maiores na vacinação das pessoas, fatalmente nós vamos ter alguns problemas. Então, o que é importante?
Esse laboratório, digamos, está produzindo, já produziu, na verdade, e está remetendo uma nova remessa, que será, evidentemente, também submetida ao mesmo processo por parte da Anvisa. O mesmo laboratório, então, está refazendo. Sim, por conta do contrato. Qual é o posicionamento que nós temos do Ministério da Saúde? O posicionamento que agora, no mês de agosto, isso será revertido, isso será solucionado. Ou seja, terá o reabastecimento perante os órgãos estaduais. Evidente que os municípios, Santos não faz diferente disso, têm cobrado muitas providências diretamente ao Ministério e ao GVE, que é o órgão responsável aqui no Estado. O Estado tem feito a cobrança perante o Ministério, ou seja, a gente precisa de fato ter as vacinas. As vacinas precisam ser adquiridas. Aí a pergunta que normalmente o pessoal faz, tá, mas quando? A gente não tem, infelizmente, um posicionamento muito claro do Ministério nesse sentido ainda. E a gente já está em falta com as primeiras vacinas que faltaram, foi desde junho? Olha, final de junho a gente já tinha um desabastecimento severo, por conta desse, a gente praticamente recebia 1/5 do que a gente recebia normalmente. Então a gente passou a ter um desabastecimento, mas ainda tinha alguma coisa em estoque. Agora no mês de julho, chegou um dado momento que, por exemplo, a pentavalente nós não temos mais em estoque. E começamos agosto com essa realidade que foi revertida com uma pequena dosagem, um pequeno quantitativo que foi enviado, mas que fatalmente não aguenta sequer o mês de agosto. Então, hoje nós temos, infelizmente, falta de no mínimo 3 vacinas nos nossos estoques em âmbito municipal. E essa mesma história, eu digo aqui pelos meus colegas da região e mesmo de outras prefeituras, de outras cidades daqui do estado, se ocorre em outras cidades do estado de São Paulo e por decorrência no Brasil todo. Eu até conversando com outros secretários municipais de outras regiões do estado, por exemplo, pessoal lá de Bauru, pessoal de Campinas, nós temos alguns quóruns que a gente faz algumas discussões com alguma certa frequência. Ainda no estado de São Paulo, nós temos uma saúde, mesmo com problemas, e nós temos problemas de fato na saúde pública, isso é inegável, mas anos-luz superior a outras regiões do país. Sim. Então, digamos, esse desabastecimento de vacinas em São Paulo vão trazer alguns problemas, mas em nível nacional, problemas muito maiores, até por conta da falta de estruturação em outras regiões do país. Agora, secretário, o senhor, enquanto profissional da área da saúde, o que é pior? Não ter a vacina ou a gente oferecer uma vacina ineficaz? Olha, sem dúvida, a ineficaz é pior, porque realmente vai dar aquela, digamos, sensação que a pessoa está, digamos, protegida, né? E essa sensação vai ser inócua, né? Então, isso com certeza é pior. Claro que também é muito ruim não vacinar. Bom, olha só, essa situação, o que nosso time, nossos técnicos, que a gente tem é muito ruim, precisa ser rapidamente revertida, precisamos dessas vacinas para poder colocar as carteiras de vacinação, sobretudo das crianças, em ordem e vacinar também as outras faixas etárias da população. Agora, se perdurar por 15, 30, sei lá, 40 dias, é algo, digamos, até sustentável. A gente consegue, de certa forma, recompor. Passar mais de 90 dias, muito provavelmente nós podemos ter realmente problemas mais sérios. Então, é muito importante realmente a reversão desse quadro o mais rápido possível. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco continua a falar sobre a falta de vacina na região. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a falta de vacina na nossa região. E sobre isso eu converso com o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz. Secretário, a gente está falando sobre a falta de algumas vacinas na nossa região, né? Vacinas que faltam não só aqui, mas no país inteiro, como o senhor estava explicando. Essas vacinas vieram do laboratório da Índia e foram rejeitadas pela fiscalização da Anvisa, reconhecendo que seriam vacinas ineficazes. É isso, né? Perfeito. Agora, eles estão refazendo um outro lote e a gente está esperando esse lote chegar. Caso esse novo lote também venha com algum tipo de defeito, seja detectado pela Anvisa que não dá para usar, a gente tem algum plano B? O que acontece? O Ministério da Saúde, sem dúvida, vai ter que fazer uma força-tarefa para poder adquirir as vacinas em laboratórios locais, em laboratórios brasileiros, evidente que num preço talvez menos aderente, e isso terá que ser feito de forma emergencial. Pelo menos é essa a abordagem que nós imaginamos deva ocorrer. Ou seja, não é possível um desabastecimento das vacinas e se trata, aí sim, de uma questão que envolve uma situação de natureza emergencial muito clara e
Por isso, a própria legislação, com certeza, permite a aquisição dessas vacinas. Agora, sinceramente, não acredito que isso aconteça, até porque, imagino eu, o Ministério agora está muito mais atento e já acompanhando o processo da elaboração dessas vacinas desse laboratório estrangeiro desde o início e fazendo as devidas testagens de forma antecipada para justamente não ser surpreendido novamente com alguma dificuldade na entrega desses lotes. O senhor acredita que exista um prazo máximo? Qual seria o deadline para que o Ministério da Saúde tome uma outra providência? Olha, sendo bem franco, nós estamos na ponta, né? Nós não estamos no Ministério, nós estamos na cidade. Para mim, o deadline é quando chega o dia da carteira de vacinação do meu paciente de Santos. A aflição das mães santistas é a nossa aflição. Então é o seguinte, eu não consigo, não posso estipular isso porque já foi. É exatamente isso. A gente precisa vacinar as pessoas, precisa vacinar sobretudo as crianças, para não ter realmente, digamos, uma descontinuidade da carteira de vacinação, que a gente conversou um pouquinho no primeiro bloco. Puxa vida, o Brasil, nós somos sim referência para o mundo. A nossa estratégia de vacinação é uma estratégia exitosa. A gente tem que ter esse reconhecimento histórico dessa construção que foi feita no país. E a gente não pode correr o risco, em período nenhum, de interromper algo que está sendo bem feito. E, de certa forma, é claro que a gente compreende, embora com dificuldade, mas compreende essa dificuldade que teve na compra dessas vacinas por conta dessa, digamos, constatação da Anvisa sobre a eficácia dela. Agora, é possível, pela própria instrumentalização jurídica, reverter esse quadro com situações emergenciais. E, na minha interpretação, trata-se de uma situação absolutamente, do ponto de vista jurídico, administrativo, compreensível de se fazer uma aquisição ou de laboratórios locais ou, quem sabe, até de outros laboratórios no estrangeiro de forma emergencial. Hoje, aqui na nossa região, quais são as vacinas que estão em falta? Olha, vai variar de município a município, né? Eu digo pela cidade de Santos, muito provavelmente nas demais cidades da nossa região, mais ou menos isso também. A gente está com a pentavalente em falta, a BTG e a de hepatite B. Hoje, em zero estoque, são essas três vacinas que nós temos zeradas. Relacionadas a que doenças? Olha, a penta ela vai estar influenciada, vai fazer toda uma prevenção no campo das doenças relacionadas à influência B. Então, desde de algumas situações mais, digamos, usuais, como gripes, de certa forma, ela faz essa prevenção, e a hepatite B, mais vinculada justamente à prevenção da hepatite B. Agora, isso vai variar de alguma coisa em relação ao município. Então, cada município tem um pouco mais em estoque, um pouco menos em estoque, mas, de forma geral, o quadro que a gente tem é de falta. Mesmo que não esteja com o estoque zerado em determinada vacina, a gente percebe a falta, de forma geral, para ter abastecimento em toda a rede. Na prática, você vai ter uma unidade, muitas vezes, uma policlínica, uma OBS que tem a vacina, a outra não. Então, esse não é o quadro nem de longe desejável, né? BCG também tem falta, não? BCG está em falta. É aquela primeira vacina do bebê, né? É a primeira vacina do bebê, uma vacina extremamente importante. A BTP, nós tivemos um reabastecimento e conseguimos aí agora ter alguma coisa em estoque. Agora, a BCG, a gente está realmente totalmente desabastecido nesse momento. Esperamos a reversão desse quadro, recebemos um lote pequeno, de pouco mais de 200 vacinas, só para te ter uma ideia, a gente recebe normalmente mais de 1.100. Então, um lote pequeno, o que deu para, digamos, dar alguma, abastecer alguma coisa nas nossas unidades, mas já acabou. Especificamente da BCG, a gente tem a promessa da GVE, do GVE, que é o órgão estadual de abastecimento, de remessa para essa semana, porque eles ainda têm alguma coisa em estoque e a gente foi bastante, digamos, fortes no Agora, questionamento, essa no vacina pedido. específica, secretária, ela tem um prazo que precisa ser dado, né? Se ultrapassar esse prazo por conta da falta de vacina, a mãe pode procurar o posto? Como é que é feito? O que é feito nesse sentido? Olha, a gente vai sempre tentar encontrar alguma vacina, sempre a gente vai até, inclusive, estudar aí caso a caso. Então, já teve casos que a gente conseguiu, por exemplo, uma mãe procurou, não tinha vacina na policlínica do determinado bairro, só que a gente tinha em estoque ainda numa outra policlínica. Nós levamos dessa unidade para abastecer aquela policlínica e fatalmente vacinar aquela criança, para que a gente possa manter
as nossas crianças seguindo aquela, digamos, naturalidade da carteira vacinal. Então, a gente está fazendo um esforço enorme nesse sentido e a gente insiste, sim, peço para as mães continuarem procurando as unidades, levarem o tema, mesmo que a gente às vezes não tenha naquela policlínica, a gente vai arrumar um jeito em outra policlínica, a gente vai conseguir dar um jeito. Claro, em escala, por isso que eu digo, depois de 60, 90 dias com desabastecimento, a gente não vai mais conseguir dar um jeito. Aí a gente vai ter um problema mais sério. Por enquanto, a gente vai conseguindo, de certa forma, contornar a situação. Não é o quadro desejável, evidentemente, a gente sempre trabalhou com muita tranquilidade quanto a esse tema, mas é importante que as pessoas não deixem de procurar as unidades de saúde e continuem, digamos, obedecendo a carteira de vacinação, especificamente das crianças, para que a gente possa contornar essa situação. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a falar sobre a situação da saúde aqui na nossa região. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é vacinação e eu converso com o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz. Secretário, a gente está falando sobre as vacinas que estão em falta aqui na nossa região como um todo e eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre essa questão da humanização, né? De certo modo, a impressão que fica é que a saúde pública está retrocedendo nos últimos tempos. Por que eu estou falando isso? Primeiro, a gente tem a questão das correntes anti-vacinação, né? Muita gente justificando que não tem necessidade de se vacinar, enfim. E as campanhas de conscientização correndo contra essa maré. Agora a gente tem o desabastecimento. Nesse ponto, a gente pode dizer que a gente está andando para trás? Olha, eu penso que não. Por quê? O desabastecimento é algo que vai passar. O Ministério da Saúde vai resolver essa situação, teremos as unidades em nível nacional reabastecidas, em nível estadual e fatalmente na nossa região. E eu penso, por outro lado, que embora tenha, digamos, essas correntes, né, a turma às vezes com uns pensamentos que muito não tecnicamente respaldados, né, contra a vacinação, eu acho que as pessoas, de certa forma, percebem em dificuldades como essa, como é importante você ter a vacinação acontecendo. Na prática, se você não vacina, você tem o retorno de algumas doenças que, de certa forma, estavam extintas. A gente, imagino, vamos falar um pouquinho do sarampo, por exemplo. Iniciou recentemente pois bem, isso com então, o sarampo, né? A gente teve o sarampo hoje, tem polos de sarampo incluídos em várias regiões do planeta. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, especificamente na cidade de Nova York, teve lá uma corrente num bairro de uma religião, determinada religião, que não aceita a vacinação. O que aconteceu? Uma epidemia de sarampo nesse bairro. Virou um grande problema para a cidade de Nova York, um tamanho enorme de vacinas. Então, veja, onde eu quero chegar com isso? Quando você cria uma corrente para desconstruir algo que é tão proveitoso para a sociedade, o efeito contrário é justamente muito claro. Olha, isso é importante, Sim. gente. Quem está falando isso está equivocado. Então, eu acredito que, ao contrário, a gente vai, digamos, retomar como uma estratégia consistente. Insisto, o Brasil é referência na vacinação de forma geral. Nós temos várias doenças que foram extintas do país já há muito tempo, que nós não podemos permitir que retomem. Por exemplo... Vamos falar um pouquinho sobre a questão do sarampo agora. Então, sarampo pode voltar por conta do desabastecimento das vacinas? Olha, pode voltar, sem dúvida. Como então, já voltou, né? Então, olha, vamos lá. O que nós temos? Em sarampo, tivemos uma situação bem atípica, podemos colocar. Tivemos um navio aqui na nossa cidade, isso foi de amplo conhecimento durante a temporada de verão, que atracou no nosso porto, e nós percebemos, ao todo, aí tiveram 15 tripulantes dessa embarcação que estavam com sarampo. Todos esses 15, 14 deles, um brasileiro, o restante todos eles estrangeiros. Muito bem. Fizemos as estratégias de acordo aos protocolos da Anvisa. É sempre bom lembrar também, né, na atuação da saúde no porto. O porto é uma região, digamos, de esfera federal. Então, a ação é controlada, gerida pela Anvisa. Mas os municípios dão suporte para essas ações. Santos fez exatamente isso. Tivemos aí ao todo 10 estratégias de ampla vacinação, no que a gente chama de bloqueio vacinal nos navios, com cerca de 80 a 100 profissionais do nosso time, da Secretaria de Saúde. Vacinamos muita gente, realmente quantitativo bastante significativo em cada uma das estratégias,
no mínimo 4.000 pessoas foram vacinadas. Então, enfim, nós fizemos o que deveria acontecer. Com essa estratégia, graças a essa estratégia, a gente percebeu que nós não tivemos uma circulação significativa dentro da cidade do vírus. E aí tivemos, infelizmente, alguns casos de pessoas que estiveram no navio. Então, o primeiro caso, um passageiro do navio, morador daqui da nossa cidade, morador ali do bairro do Gonzaga, fizemos o que nós chamamos de bloqueio vacinal local. Vacinamos um quadrante em relação à residência desse paciente. Um segundo caso, uma colaboradora nossa, uma colega nossa de trabalho da secretaria que esteve no navio acompanhando os tripulantes, moradora do bairro da Pompeia, fizemos a mesma estratégia. Bom, ao final tivemos 7 casos, somente 7 casos dentro da cidade, o que diz para a gente o quê? A estratégia segue um bom caminho. É claro que o que foi extremamente significativo para que a gente não tivesse a disseminação do vírus dentro da cidade foi também o histórico vacinal. Nós todos os anos batemos a meta de no mínimo 95% da população alvo. Você acha que foi isso que não aconteceu na capital, por exemplo? Sem dúvida, a capital ela não tem batido essa meta mínima de 95% por isso, da população. Lá. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O sarampo é interessante porque, por exemplo, uma gripe, ela tem uma condição de passar de uma pessoa para outra. Só para exemplificar, falar de forma muito clara. O sarampo é das doenças infecto-contagiosas uma das que tem maior nível de contágio. Uma pessoa, ela com sarampo, ela tem o poder, entre aspas, de contaminar de 15 a 20 pessoas. É isso que os... Como é feito o contágio? Através de contato simples, através de um simples contato, troca de respiração, é possível, digamos, o contágio acontecer, ser consolidado. Bom, se você não tem as pessoas vacinadas, você tem a circulação do vírus. A partir do momento que você tem o maior número de pessoas vacinadas, o vírus não circula. Se o vírus não circula, você não tem uma incidência maior de pessoas de fato doentes. E o que também é muito relevante, isso eu acho que é bastante relevante, Roberta, mesmo esses 7 pacientes daqui da cidade de Santos, nós acompanhamos todos, do começo ao fim. Todos podem se colocar aqui, se a gente pudesse colocar isso de forma bem fácil de compreensão, um sarampo leve. Porque tinham sido vacinados, exatamente, né? Exatamente isso. Sequer tiveram aquela forte pigmentação, que é muito típica do sarampo, vermelhinho, irritação na pele, né? Parece uma irritação na pele, de forma consistente, porque tinham sido vacinadas. Ou seja, mesmo com a vacina, tiveram sarampo? Tiveram sarampo. Quais foram as sequelas? Muito leves. Então, insisto, fundamental a vacinação, fundamental as pessoas procurarem os postos de vacinação, aqueles que não estão vacinados, para poder se prevenir. E é claro que com essa estratégia a gente inibe a disseminação do vírus na cidade e na região. Secretário, muito obrigada pelas suas informações. Eu espero que em breve a gente possa ter boas notícias referentes à falta de vacina aqui na nossa região. Precisamos que essas vacinas cheguem e estaremos atentos, cobrando aí os órgãos também responsáveis diretamente por isso. Eu agradeço demais o convite e a oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.